Quando o nosso vice-presidente Bruno e o nosso confrade José Roberto Vitral trouxeram a nós a ideia do projeto de memória da Estrada de Ferro Oeste de Minas, nós logo encampamos. O Instituto Histórico jamais poderia ficar de fora de uma ideia de preservação de memória. Muito embora a ideia do Instituto vá muito mais além, que é trazer de volta a linha que liga São João del Rei às Águas Santas e a linha que liga São João del Rei até Prados. A Estrada de Ferro Oeste de Minas, desde a sua inauguração, no século XIX, no final do século XIX, ela sempre foi muito importante para São João del Rei. Somente cidades que possuíam características de crescimento, que recebiam da coroa brasileira a possibilidade de ter a sua estrada de ferro, não é? Nós tivemos a visita do imperador para poder fazer a sua inauguração. Então, é de extrema importância para São João del Rei este projeto. Com isso, nós estamos contando com a participação de ferroviários, de pessoas que possuem fotografias sobre a ferrovia Oeste de Minas, depois Centro-Oeste e hoje FCA. Lamentavelmente se encontra em estado de abandono extremo, com locomotivas se perdendo ao longo dessa sua história fantástica e que trouxe para a região, desde a sua inauguração, muito progresso para São João del Rei. Então, aplaudimos com certeza qualquer iniciativa nesse aspecto. Os trabalhadores da ferrovia, geralmente eles têm um discurso de amor sobre o seu próprio objeto de trabalho. E particularmente os maquinistas têm uma relação com a máquina que é diferente de uma relação direta com o instrumento de trabalho. É mesmo que vê um bando de moças bonitas, mas no meio daquela turma tem uma que prende mais atenção. Eu gostava muito, gosto ainda da 21. Acho ela mais bonitinha, né? O apelido dela é bicicleta. Essa aqui não é apelidava, é a de andorinha. Nós enfeitávamos ela toda, eu tinha um enfeite aqui, até que eu ainda tenho esse enfeite lá em casa. Enfeitava, punha duas estrelas, meia lua aqui, e a caixa de fumaça muito limpinha aqui, pintadinha, a abraçagem, tudo limpinha, que era um espelho. Eu gostava de tratar da máquina, da locomotiva. 333, uma senhora pacífica. É uma verdadeira Miss Universo, sabe? Uma máquina alta, bonita, boa de linha. Aquilo tinha que andar, era coroada para lá, para cá. Mas naquele tempo não mexia com coroa de nada, né? Eu gostava de cuidar dela direitinho e eu não gostava muito que os outros companheiros entrassem dela para tocar, não, porque eu zelava dela direitinho, viu? Muitos deles não conseguem perceber a locomotiva, por exemplo, como uma ferramenta
mas como instrumento de trabalho, mas como um companheiro de trabalho, né? Elas ganham um caráter de ente, ganham uma certa... como se tivessem vida, né? Esse é o discurso que a gente mais encontra quando conversa com um maquinista, por exemplo, principalmente esses maquinistas que trabalharam com locomotivas a vapor. Eles têm uma visão dessas máquinas que vai muito além da própria função dela, né? Alguns contam casos de conversar com a máquina, de tratá-la de um determinado jeito, que ela se comporta de uma determinada maneira com um ou com o outro, enfim. Tem uma série de fatos, né, que levam a gente a entender um pouco essa diferença, né, do comportamento do trabalhador ferroviário, principalmente esses que trabalharam numa lida, no final das contas, um pouco menos... talvez eu esteja exagerando, um pouco menos pesada, né? Que na verdade, o trabalho do maquinista, eles dizem que é um prêmio. Depois de ter trabalhado muito com o peso de ser o foguista, que é aquele que carrega a fornalha, que trabalha direto com a cara no fogo, carrega peso, carrega lenha, carrega carvão, ele foi treinado naquilo, ele vai ganhar o prêmio de ser o maquinista. Vai ser o que vai ficar sentado do lado da janela e vai conduzir a máquina e se sente o chefe do trem. Eu trabalhei de auxiliar de maquinista, assim, de foguista, 18 anos. Como maquinista, trabalhei 12 anos, sabe? Eu fui escriturário, fui datilógrafo, tomei conta em posto de abastecimento, rondante, mecânico de truque de carros de carga, lá em Garças de Minas também. Enfim, há uma variedade imensa de serviços, sabe, eu andei fazendo aqui. O meu tempo com locomotiva foram 26 anos. Trabalhei 6 meses de lenheiro. Depois eu trabalhei na manobra, depois eu tornei fazer outro curso, passei e fui viajar de auxiliar. 17 anos, naquele tempo falava foguista, né? Aí eu fui a maquinista, 16 anos. Nós São Joanenses, tiradentinos, não nos demos conta ainda da importância disso. Nós mais velhos e os ferroviários mais velhos que a gente, que ainda estão aí aposentados, temos uma noção, ainda que não muito aprofundada, da importância desse trem. Primeiro, quando eu entrei na rede aqui, e foi em 1952, nós arrumou serviço aqui na rede. Primeiro a gente rachava toco aqui para queimar, fazer carvão, sabe? Depois, quando era de tardezinha, o escalador mandava a gente em casa buscar um barainho para ir lá em Gonçalves Ferreira buscar um trem de lenha. A gente trabalhava o dia inteiro, a noite inteira, outro dia inteiro, outro dia a noite inteira, porque carregava a lenha e tinha que vir embora para casa, sabe? Então era 2 noites trabalhando. Às vezes eu chegava aqui em São João, chegava de madrugada, saía à noite, gastava 3 dias, né? E não dormia, era sem parar, né? E não tinha hora, era de dia, de noite, com chuva, sem chuva, com sol, tudo era chegar à composição, a turma já estava lá para descarregar. E assim foi, era descarregar lenha, empilhar, abastecer as locomotivas e etc. Nós vinha naquele trolezinho, entrava aqui na oficina, aí levava os trem que precisava, né? O meu trabalho, o caso, tem muito serviço aí de quando a linha está ruim, a gente tinha que ir lá levantar aquela
com as alavancas ali assim, socar ali por baixo daqueles dormentes. Sempre nivelando aquela linha aí, outra hora capinando a turma, né? Aí no começo tinha as turmas, 8 quilômetros para cada 4 trabalhador e um feitor. Depois, por último, já tinha, eles acabaram com esse negócio de turma, que tinha as moradas e tudo. Nós fazíamos aqueles grupamentos, ia assim junto com a estação, às vezes ficava ali semana inteira, mês inteiro. Saía sexta-feira, segunda-feira, voltava sexta-feira à noite. Trabalhei nesse aqui, nesse automóvel de linha aqui, o número 11, carregando o engenheiro Dr. Amarante e Dr. Antônio Saraiva, que foram meus 2 engenheiros aqui em São João del Rei. O meu avô foi ferroviário, meu pai foi ferroviário, então eu acompanho a rede ferroviária dele. Eu estou com 62 agora, isso tudo a gente acompanha há muitos anos, né? Aqui em São João eu sempre falo que esse trenzinho era muito bom, porque andava cheio, era pescador, era passarinheiro, eu mesmo, eu tenho filho lá em casa que nós trocava a roupinha de criança, a roupinha deles, à beira de rio, nessas lagoas para baixo, que está aí nas folgas, né? Ou quando eu estava de férias, que a gente tinha um foguinho, nós ia dar uma voltinha de trem, era muito gostoso. Até hoje mesmo, meus meninos falam, aqui em São João de vez em quando tem um trenzinho aqui, na época da festa da rede, comemoração da rede, sempre tem um trenzinho passageiro, nós vem, e para eles não tem coisa melhor, porque... E aqui no nosso tempo a gente quase não... A gente andava demais de trem também, né, para baixo, para cima. Olha, você sabe, meu pai foi ferroviário, nós era 5 irmãos ferroviários, viu? Nós era 3 maquinistas, era eu e mais 2 irmãos. Eu tenho essa coisa comigo, que a rede, eu tenho o retrato das máquinas lá em casa, né? Arrumadinho, graças a Deus. Tá? O maquinista costuma fazer o horário pela cadência da tiragem do chaminessa, muitos é pela contagem de junta de trilho. Eu era muito mais pela cadência lá do chaminessa. Nossa, que beleza! Quando estava subindo serra assim, que estava aquele negócio, aquele barulho, aquele segmento todo, eu falei, estou fazendo um bom horário. Eu pensava comigo, não falava, né? Entrava na curva, olhava para trás e vinha aquela composição grande, sabe? Os passageiros tudo na janela, tinha gente que falava, oh, mas toda a curva você tem que olhar para trás e ficar namorando aqueles passageiros, né? Falei, ih, como é que engana, ó? Falar uma dessa para mim antes fosse. Mas o maquinista tinha mesmo que olhar para trás. Viu? E era necessário nas curvas, mas ele estava olhando, não era passageiro, eram os truques dos carros em cima da linha. Porque muitas vezes, com as aplicações de freio, existe o desgaste daquela corrente que suspende o travessão do freio no truque, em frente à roda, conforme o caso, ou por dentro do truque. Um para cá, outro para lá. Pois muito bem, pode acontecer, rebentar aquela correntinha, então o que acontece? O travessão do freio cai e a sapata cai por dentro do trilho. O trem andando, ela começa a jogar as pedras para fora. O maquinista, percebendo aquilo, ele já sabe o que está acontecendo, ele para o trem para ir lá aplicar o recurso dele. Então, por isso que a gente olha a composição, em toda a curva tem que olhar para trás, sabe? Prestar atenção no comportamento dos vagões, dos carros passageiros, tudo isso. Depois que nós fizemos a opção para ele trabalhar, todo ano nós tínhamos que fazer psicoteca e exame de saúde. Fazia os risquinhos, desenho, depois tinha a entrevista, né? Minha história na rede começou assim, como o meu sogro era apaixonado pela rede ferroviária e eu já trabalhava fora. Mas aí ele pediu para mim fazer um concurso na rede ferroviária. Aí eu vim, fiz e passei no concurso da rede. E de início eu fui tomar posse na rede ferroviária dia 9 de maio de 1973 como trabalhador da via permanente. E aí, em seguida, eu trabalhei mais 10 anos aqui em São João del Rei como trabalhador da via permanente. Aí apareceu um concurso em Belo Horizonte,
como condutor de áudio de linha. Aí eles mandaram 12 pessoas para fazer esse concurso. Aí eu fui até intimidado, né, pelo estudo que eu tenho, de não passar, mas Deus me ajudou tanto que eu passei em 4º lugar para motorista, para condutor de áudio de linha. Aí tinha um companheiro aqui, como era o chefe do escritório e o engenheiro aqui, o doutor Antônio Saraiva, e o chefe do escritório aqui era Vicente Fernandes Guimarães, era meu chefe. Aí eu comecei a trabalhar com eles aqui e trabalhei aqui mais 10 anos. Aí a rede veio aqui a fechar aqui, daqui eles me removeram eu para Formiga. Onde Formiga eu trabalhei lá mais 22 anos como motorista e condutor de aerolinha. Então era ferrovia e rodovia. Aí fiquei como rodoferroviário na rede ferroviária. Mas a nossa juventude, infelizmente, ela acostumou ver o trem, ver o apito do trem, sabe que o trem carrega turista e nada além disso. Não busca saber, ou não busca nem sequer pesquisar o que está por trás desse trenzinho. Por que o trenzinho chegou até nós do jeito que chegou, como ele chegou, quem nos deixou esse trenzinho, porque ele não caiu do céu. Alguém construiu isso. Bom, em Minas ela entra em território mineiro no final da década de 1860 e início da década de 1880. É a estrada de ferro Dom Pedro II, que depois virou Central do Brasil. Ela é uma ferrovia do café, vamos dizer assim. Desde o início, ela sai do Rio de Janeiro, chega no estado do Rio, ela se divide, um caminho para Minas e um caminho para São Paulo, atravessando o Vale do Paraíba. E a região, ambas as regiões, tanto o Vale do Paraíba quanto a Zona da Mata de Mineira, são regiões de grande produção de café. Mas não só o café motiva as ferrovias como um todo em Minas. Por exemplo, a oeste de Minas aqui não era uma região de produção de café. Era uma região de comércio, de abastecimento interno, de gêneros alimentícios, né? Aqui em São João del Rei era um posto era um posto intermediário de comércio de materiais, de gado e mantimentos que eram produzidos para o oeste afora, oeste de Minas afora, eram intermediados por negociantes de São João que se juntaram e fundaram a ferrovia, buscando escoar para o Rio de Janeiro. Eu trabalhei aqui no trecho da Bitolinha ali ao Mourão, 29 anos. Depois fui transferido para Oliveira, lá trabalhei 3 anos. Aposentei em 83. Era feitor de turma, só fazia auxiliar. E vou passar uma passagem que aconteceu comigo. Eu andava no trecho com o seletivo, aquele seletivo eu chamava os agentes de estação para me dar licença, para me sair com a turma. Inclusive esse dia, era tal coisa que eu estava retirado 14 quilômetros retirado do alojamento onde eu trabalhava. Eu fiquei com pena de mandar um Amorão tirar uma licença. Eu falei com eles, vamos na escuta. Esse dia eu estava sem seletivo, queimou, mandei a lavas para arrumar e fomos na escuta. Quando nós pusemos sol na linha para sair, aproximou 3 máquinas de tração. Lá é muito barulho da cachoeira. Quando eu vi, a máquina aproximou e pegou um troll, inclusive o meu que eu estava sentado em cima da caixa de ferramenta, minha parte de serviço já tudo feito, ponto de serviço tudo feito, acabou. E aquilo foi, aí eu comuniquei o chefe, fiz a ocorrência, passaram aí uns 2, 3 dias, veio o engenheiro-chefe, doutor Kreb, doutor Natal, né? Aí chegou lá no trecho, eu estava no 346, perguntaram assim meus colegas, cadê o feitor? Eu estava na frente, sabe?
Chegou para mim e falou assim, ô Sebastião, ô Feitor, o que foi que você constrói? O autor pegou. Mas você não sabe da lei, o regulamento, que é da bandeira, 15 metros para trás, 500 para trás, 500 para frente. Falei, sim, doutor, mas infelizmente, quando eu estava aproximando, que eu estava pondo o sol para sair, para deixar uma bandeira, aproximou os trem e pegou muito hora. Aí ele falou assim, se já foi punido alguma vez, foi você é a primeira. Você é a primeira. Aí quando foi passado uns 2 dias, veio a licença, o pau para mim, a suspensão. Mas eu vinha toda sexta-feira, né? Aí pôs na suspensão dizendo que eu ia tirar aquele dia de pau na sexta-feira, que era o dia que eu ia para casa, né? Aí me deram um dia de suspensão para seguir de exemplo, né? Mas não foi cortado meu dia, foi à vontade. Eu comecei na rede conforme meu estudo naquela época, eu vivi numa época que estudar era muito difícil. Eu tenho apenas o antigo 4º ano de grupo. Comecei na rede no serviço pesado na conservação de linha, que ele também começou. E graças a eu entrei para a rede com 16 anos e sempre eu não quis ficar parado no mesmo lugar. E graças a Deus, graças ao meu esforço, eu sempre fui procurando ter melhora em qualquer setor que eu estivesse na rede. E do setor de conservação de linha, eu fui para uma turma de artífices e passei a trabalhar como ajudante de pedreiro numa turma de artífices da rede mesmo. Depois fui com a turma de pintura, tudo como ajudante. Depois de ajudante eu já era um profissional da pintura. Da pintura eu fui para a carpintaria como ajudante, de lá da carpintaria também já fui para um profissional. E da carpintaria houve um concurso para auxiliar de escrita, né, que era o meu sonho, trabalhar no escritório da rede. E graças a Deus eu passei nesse concurso, fiz o concurso em Belo Horizonte, passei, fui auxiliar de escrita. De auxiliar de escrita a gente ia a escriturário, né? E de escriturário eu assumi o cargo de supervisor de administração interinamente, porque naquela época o quadro era um quadro federal e não havia vaga, né? E interinamente eu recebi uma complementação de salário, né? Por exercer esse cargo superior. E quando eu vim para São João del Rei, eu era escriturário. Aqui eu fui a chefe de escritório, depois a supervisor de administração, né? O qual eu aposentei em 83. E depois eu assumi a chefia do escritório da oficina também. Então o meu relacionamento com o pessoal de oficina foi durante uns 3, 4 anos só. Mas mesmo assim eu fiz muita amizade com eles, conheço vários deles, muitos já morreram, né? 80% dos ferroviários já morreram. E a minha ligação mais era o pessoal da via permanente. E naquela época tinha as turmas, né, de linha que de 8 em 8 quilômetros tinha uma turma que era aquelas casinhas na beirada ali, era composta de 4 trabalhadores e um feitor. Ele, o Sebastião Margarida, nosso amigo aqui, foi trabalhador, depois também ele foi afeitor, e quando ele foi afeitor, ele começou a comandar esses 4 trabalhadores, né? Quem comandava os feitores era um mestre de linha do trecho. Então nós tínhamos, nós supervisionávamos 200 quilômetros de linha e no nome oficial é via permanente, né? A gente não podia escrever linha, tinha que escrever via permanente, mas é igual ele falou que quando ele foi punido, ele tomou suspensão, e não, então no palavreado do ferroviário é tomar pau. Ela tomou pau, mas era suspensão. Então nós tínhamos essas giras do ferroviário, né? Mas quando a gente ia escrever, não podia escrever essas gírias, né? E eu trabalhava na parte administrativa, que tinha os meus subordinados, que eram os escriturários, e eu prestava obediência ao engenheiro. E a parte da via permanente, que eram os feitores, os trabalhadores, o mestre de linha, prestava obediência ao escritório,
que era subordinado por mim. Os maquinistas aí, eu conheci esses maquinistas todos. Aquela máquina tá ali atrás, ali, a 60, o maquinista chamava Faustino. Você lembraria, né, Faustino? Então eu conheci os maquinistas todos, as máquinas todas. Conheci todos. Quem passava perto de mim toda hora, todo dia, né? Eu trabalho no trecho da linha permanente. Não tem saudade, né? Saudades. Quando eu trabalhava na rede, na parte administrativa, eu era mais novo, tinha uma memória muito boa, então os ferroviários sempre é denominado por uma matrícula que era composta de 8 algarismos, né? Então, eu sabia a matrícula de 200 e tantos funcionários e o nome completo. Mas ele é Sebastião Margarida de Faria e nós trabalhávamos com um engenheiro aqui que era o Dr. Jorge Bucheville. E o Dr. Jorge já tinha uma certa idade, era um engenheiro muito conservador, muito correto, né? Muito exigente, né? Muito exigente, né? E parava e às vezes brincava com ele. Isso é nome de mulher, Margarida, você é mulher, né? Então, a gente não esquece dessas coisas que aconteciam, não só com ele, mas com outros ferroviários, né? São coisas que deixam uma saudade da NASA, são coisas que a gente sonha mesmo. Né? Agora fiz pagamento que é seu Júlio, o preto, lembra dele? E muito. É engraçado que aqui é seu Aberto, o pagador. Tinha um pagador que chamava Baiano. Aí fala assim, eu sou Júlio. Ele envelopava o dinheiro, me entregava, falava, você vai pagando. Porque naquele tempo que a gente era mais novo, né? A gente, principalmente os maquinistas e todo mundo, as moças da beirada da linha já conheciam o apito, né? O maquinista vinha apitando, uns arrumavam um namorado. Esse aqui, por exemplo, tinha umas filhas muito bonitas. Sim. Elas vinham no escritório. Uma trabalha aqui. Uma delas trabalha. O genro dele é casado, trabalha com o Delvair. O genro dele chama-se Delvair Zampieri. Zampieri é italiano. Então, as coisas da rede eram assim, os maquinistas apitavam, as moças chegavam, a gente quando passava com o trem pagador, a gente era novo, banava a mão nas moças. Não sei se o maquinista Sebastião Florencio, ele contou de um caso, isso ele contou para mim, que ele estava chegando de trem na cidade, com a locomotiva dele, que era 42, e resolveu apitar de uma forma diferente. Naquele dia ele estava apitando, imitando o maquinista Emílio Jarola. E veio apitando. Quando ele chegou no portão da ferrovia, o seu Emílio estava lá de bicicleta, mandando ele parar o trem e xingou o seu Sebastião porque ele estava mexendo com as mulheres dele. Quer dizer, se ele está tocando meu apito, ele está mexendo com as minhas mulheres. Então, eu nunca fui santo, porque santo não existe. Então, nessa época, a gente tinha aquela vivência muito grande com os colegas, né? E muitos apelidos, igual tinha um foguista da 335, ele era magro, alto e ruivo, todo pintadinho. Ele tinha o apelido de Surubim. Quase todos os trabalhadores tinham apelido. Eles apelidavam os outros um pelo outro, né? Eu tomei apelido lá de Sazan, que eu gostava muito de brincadeira, entendeu? Aí todo mundo gostava de mim. O meu é a Lasquinha, que é um apelido meu, que o problema é assim, eu quando às vezes estava almoçando, tinha um pedacinho de carne assim, eu ia fazendo aquelas lasquinhas, me apelidou por Lasquinha. Tinha um maquinista que tinha um cesso, dizem essa palavra, um cesso ou um pique nervoso. Ele estava conversando, de repente ele fechava um olho e ficava assim para você, ó.
contando casos, conversando com o olho fechado. Ele vinha chegando com o trem, punha a cabeça lá de fora para olhar. A linha está desimpedida, a plataforma está em ordem, tudo, né? Olhava com os dois olhos. Quando ele sentava lá, ele fechava um olho. Acabava de chegar com o olho fechado. Tomou o apelido de pontaria. Oi, qual é o maquinista? É o pontaria, hein? Vem aí. Sempre eu punha apelidinho nos outros também. Zé Viola, Silvio Rolinha, o outro. Sem calça. Ajudava, né? Punha as apelidinhos. Mas é coisa só ali de brincadeira mesmo. Eles me chamavam de excelente. Ô, gente, vocês estão dando notícia aí do excelente? Ficou nisso, né? Porque eu usava muito essa palavra. As coisas que eu gostava, que eles me pediam informação, eu falava, excelente. Ô, Benito, como é que tá a máquina? Ó, joia, tá excelente. E o excelente ficou, assim. Esse apelido de jacaré, sabe por que eu ganhei esse apelido? Porque naquele tempo, então, quando eu viajava de auxiliar de maquinista, então o pessoal da linha permanente fazia umas tábuas assim, perto da torta, a chuva molhava a gente, ele estava ali para esconder da chuva. Ele estava ali para esconder da chuva. E aí, com essa brincadeira, me apelidaram de jacaré e está até hoje. Foi logo quando eu comecei a viajar. E o apelido não sai mais não, hein? Sai mesmo não. Não sai de jeito. Aqui em São João, se perguntar o nome dele, eu não sei. Não sabe mesmo. Não. Tinha um outro que todas as vezes que ele andava, ele dava um chute assim, ó. Ele dava assim, ele andava e jogava o pé para frente assim, né? Pronto, tomou o apelido, deixa que eu chuto. Tinha um outro lá, o nome dele era Pedro, tomou o nome de Pedro Bodega. Ele era pequeno, sentava dentro das Pacífico Alemã, lá de Biá, e o apoio para os pés, ele não alcançava, então ele ficava com as duas pernas soltas. Quando a máquina entrava numa curva ou passava num ponto qualquer e balançava, ele batia os pés tudo na cabine da máquina, sabe? E aquele barulho, a chapa, né? A cabine é de chapa de aço, né? Quando ele batia os pés assim, ficava aquela cadência, sabe? Ele batendo o pé assim, o foguista ficava encabulado. Então botou o nome nele de Pedro Bodega. Perdi um dia de serviço em nem um minuto. Eu levantava cedo e meia hora antes já estava lá no trabalho para trabalhar. Tudo prontinho, caminhão arrumadinho, tudo. Sinto saudade da rede ferroviária. E eu tem dia que eu até choro. Formiga, Arcos, toda a cidade que eu trabalhei aí, tive muita amizade. Campo Belo, todo lugar. Deixei muita amizade. Eu queria ser maquinista, mas a minha oportunidade não teve pela minha graduação de estudo, né? Aquilo eu não tinha uma paixão danada, e tem até hoje, né, quando eu vejo. Uma vez eu fui fazer um socorro nesse automóvel de linha aqui, lá em Congo Fino, arrumei a ferramenta, ia mais um tal de Zé Roberto, que era mecânico aqui. Aí nós descemos aqui a ferrovia, pediu que fosse rápido, nós andamos uns 12 quilômetros, o automóvel tombou comigo. Tombou que virou cambota assim comigo, um som de vezes. Mas eu carregava um crucifixo na frente ali, ó. O automóvel quebrou isso aí, zombou de novo, mas eu não tive um arranhãozinho. A minha mulher me deu, falou, ó, o dia que você for trabalhar, viajar, você leva ele. Aí eu pus na frente ali. Aí eu achei o crucifixo no meio do barro, que estava chovendo. Aí eu tornei no bolso outra vez, o crucifixo. Se vocês me chamassem, eu voltava hoje, para trabalhar de novo. Eu sonho, menino, que estou trabalhando.
entre outros serviços, acabou eu entrando para a rede para trabalhar numa concessão particular. É uma empresa de carro-restaurantes. E nessa concessão eu fui agenciador, fui garçom, fui gerente, fui cozinheiro do carro-restaurante e dali eu fui ficando um bom tempo como cozinheiro, né? Depois do serviço de restaurante, eu consegui entrar para o quadro da rede como contratado. Olha só, o que eles me deram? Apresentar em Garças de Minas, que era um entroncamento de linha bacana demais. Pegava todo o sistema do sul do estado, o sistema do Triângulo Mineiro, estado de Goiás, e o sistema do centro, que é a capital, Belo Horizonte. Tudo encaixava ali naquele lugar, um povoado. Fui para lá, o serviço que me deram. Tem pá ali, só pode escolher uma, só vai para a turma de descarga. Chegava aquelas composições de prancha de carvão, eu tinha que subir lá e descarregar carvão. Falei, ei, gerente. Então começou assim, sabe, eu descarregando prancha de carvão de 30 toneladas. Aí eu tive sorte, passei para o quadro da tração, que é lidar com locomotiva. Aí melhorou muito para mim. Ali eu já ficava no serviço de abastecimento só e fazia manobra com as locomotivas. Tem um título, tem um nome, sabe, esse tipo de serviço tem um nome, é acendedor. Passei a trabalhar de acendedor, cuidando das locomotivas, recebendo os trens que chegavam, né? E ali fui desenvolvendo. E eu sempre conversava com os maquinistas sobre as máquinas, né? Fui guardando, aprendendo, perguntando, aprendendo, fui guardando. Quando começou a construir Brasília, foi um pandemônio dentro da ferrovia. As estruturas de aço vinham tudo do sul do estado, lá de Barra Mansa, de Volta Redonda, da CSN. Passava em Garças, aquelas estruturas longas, uma prancha intermediária, sabe? Atravessei a minha vida de ferroviário livre, desimpedido, sem ter uma marca no corpo, dizer que é coisas do serviço, não. Foi reto e direto. Tanto que se vocês quiserem me contratar, eu volto. Não tem jeito de pedir para eles me contratar aí. Nascido e criado na beira da linha, quase que em cima de um trole. Eu nasci aqui perto de São João del Rei, na linha de Águas Santas, perto da estação de César de Pinas, num lugar denominado como Jarola. Como eu disse, eu nasci quase em cima de um trole, porque naquela época as esposas do pessoal que trabalhava na linha, o único meio de condução que tinha, a não ser o trem, era o trole. Quando eu prestei concurso na rede, foi em 69, foi para trabalhar na via permanente. Mas tinha outras especialidades e eu era formado no Senai como marceneiro. Então eu fiz o concurso para marceneiro, entrei de marceneiro e fui trabalhar em Divinópolis. De lá eu trabalhei de Divinópolis a Goiânia, de Divinópolis a Angra dos Reis. O serviço era mecanizado, era mais com trator e máquinas operatrizes, máquinas que ajudavam o pessoal da linha. Que antes o pessoal da linha era só na base de picareta, a ferramenta muito arcaica, tudo manual. Essa seção técnica mecanizada chegou para inovar esse tipo de serviço da via permanente. Aí trabalhei em São João del Rei de 72 a 74, depois fui para Lavras, fiquei 2 anos em Lavras, tornei a voltar para São João, fiquei até 83. A rede já começava a pensar em demitir as pessoas e tal, acordo.
Então houve aí uma lei do Aureliano Chaves, parece, e houve uma aposentadoria em massa. Aí eu tive que voltar para Lavras de novo. 84 eu voltei para São João, aí eu voltei para ficar. Aí fiquei de 84 até aposentar. Aí eu passei a chefiar as oficinas. Seção de locomotiva, de carros e vagões e a oficina mecânica mesmo. E cheguei e vim a chefiar a São João del Rei, com muito orgulho até, tá? Chegamos a recuperar algumas locomotivas que ainda estão até hoje ainda guardadas na rotunda. Nós temos lá aqui embaixo uma oficina mecânica. Essa oficina mecânica nossa em São João del Rei, eu acho que é raridade, tá? Mas deve ser a única aqui em Minas Gerais. E esse locomóvel, ele é como se fosse um lado de uma locomotiva. Esse locomóvel movia uma roda gigante, né? E essa roda, a correia transmitia por um eixo que toca, ainda tem a oficina ainda hoje, toca todas as máquinas mecânicas. Em épocas que não tinha a energia elétrica potente para fazer funcionar uma oficina daquela. Funcionava através do vapor. Naquele ambiente, a intenção era ser futuro ferroviário. E eu tive a tristeza de fazer o último trem. Vim recolhendo tudo de Aureliano Mourão para cá, uma viagem longa. E dentro dessa viagem, o maquinista era o Carlos Alberto e Luiz Henrique Mamão. E a minha equipe de oficina. Quando chega perto de Nazareno, na estação de Nazareno, a linha ficou abandonada e tinha mato dessa altura. O maquinista tinha medo. E chegou perto de Nazareno, ele estava comigo, eu falei, não, deixa que eu toco a locomotiva. E fui. Hoje a gente volta aqui e você tem o prazer de ver que ainda continua, né? Alguém acordou, nós temos a FCA aí que ainda cuida, né? Cuida, tem um certo carinho, embora a gente vê a dificuldade, talvez, de mão de obra, que é escassa ou extinta. Mas então eu ainda tenho muito carinho, muito zelo por isso aqui. Era pequenininho, às vezes eu saía com meu pai, assim passando pela linha, vinha uma máquina, pontava lá na curva, vinha uma máquina, aí eu afastava para trás, ficar com medo, a passar longe, ficar com medo, né? Eu falava com meu pai, ó, eu ainda vou ser maquinista disso aí, viu? E acabei sendo, né? Eu fiz a prova, fiz concurso lá em Belo Horizonte, passei e vim trabalhar aqui. Trabalhei 6 meses de lenheiro. Lenheiro, sabe, né? Já viu, né? Lenheiro, depois eu trabalhei na manobra, depois eu tornei fazer outro curso, passei e fui viajar de auxiliar, né? Naquele tempo falava foguista, né? Hoje é auxiliar. Um pouco foguista, né? Eu ficava 15, 20 dias, 10, 5 dias, era assim. Quando eu ia daqui a Lavras, aí era 2 dias só. Aí eu ia lá, voltava, ia de Vinópolis, né? Eu viajava e combinava muito com meus colegas, meu maquinista, né? Meus colegas e tudo, quando eu era foguista. E aí eu passei, quando eu passei a maquinista, a locomotiva tombou comigo, né? Essa aqui, tombou. Tombou de virar a roda para cima. Aí eu falei com o meu auxiliar, Barão, pula, Balão Nossa Senhora da Aparecida, pula, senão você morre. E já estava lá no mato, a hora que eu acabei de falar. Pulei para a janela, né, da máquina e saí rolando na grama. Começou aquela safra de cimento para Brasília. Olha, menina, nós trabalhávamos muito, saía 15 trem para baixo de carga.
lotar de cimento. Nós levava para Ribeirão Vermelho, bardeava, ia para Maringá, Maringá pegava a carreta, ia para Brasília, para terminar Brasília, né? Puxou o cimento para aquela usina Itaipu, puxou tudo para aqui, ó. Era muita coisa mesmo. Com essa máquina, trabalhei com essa aí, trabalhei com aquela, a 40, trabalhei com, enfim, trabalhei com todas aí, mas mais foi com essa. Depois eu passei para 68. Quando eu passei a maquinista, só viajar que é 68. Essa eu viajava de auxiliar, né? Eu não cheguei a viajar de maquinista com ela, não. Oh, eu não posso ver ela que eu sinto tristeza, saudade, né? Porque a gente tem saudade mesmo, né? Transportava passageiro e carga, mercadoria. Mercadoria, gênero, e madeira, lenha, dormente. Esses dormentes aí, ó, transportava. Burro, né? Boi. Ó, nós pegava lá no sertão, lá na Barra da Paropeba, e trazia até aqui, trazia até aqui, daqui outro maquinista pegava, levava Antônio Carlos, o Barbacena, e lá bardeava pela central para ir para o Rio. Ó, nós carregávamos, era 18 vagão. Daqui para lá, sabe quantos vagão que era? Era 6, 7, porque é muita subida. Né? Aí ela não dá conta, né? Subir. Ela fazia muito vapor naquela época, hoje fracassou muito, né? Fazia 180 libras de vapor, pressão, aí ela aguentava puxar. Isso aqui, minha filha, não devia de acabar, devia de conservar, porque isso aqui era uma beleza. Transporte, tudo barato. Hoje transporte, caminhão, carreta, é uma coisa medonha de caro já, né? E é muito perigoso, mais perigoso que isso aqui, né? Aqui não tinha perigo, nós carregávamos um transporte lá do sertão para cá, dava mais de 10 carretas. Essa aqui é que eu conhecia minha esposa. Eu conheci minha esposa lá embaixo, na turma, daqui lá tem 18 quilômetros. Aí eu olhava para ela, manava a mão, beijinho, né? E ia embora, descia para lá, oi, aonde volta? Aí um dia eu cheguei aqui e resolvi. Desci a pé para aqui abaixo para ir encontrar com ela lá na casa dela. O meu sogro era feitor de turma. E depois ela mudou para São João, né? Ela até trabalhou na fábrica. Depois que eu casei, eu tirei ela da fábrica para ficar em casa, né? Eu combinava muito com ela, só vendo, né? Muito bacana minha mulher, que foi, né? Nós combinávamos muito. Nunca dei um tapa nela, filho. Não xingava ela, nem nada. Nem um beliscão nela. Só ficar de folga, passear. Ia para Divinópolis, ia para São Paulo, ia para Belo Horizonte, ia para Juiz de Fora, ia para praia, tudo, né? Eu ia. Tem duas filhas que é uma beleza para mim. Nós dormia lá no Barroso, num quartão grande, numa república, né? Só maquinista e foguista que tinha ali. Aí, eu olhava assim, estava todo mundo roncando. Eu ia lá pé por pé, tirava o sapato de um, punha para o outro, tirava daquele, punha para aquele, punha para aquele. Trocava o sapato tudo. Quando quer ver, eles levantavam apertado lá para sair, né? E mancando. Vai lá, a gente virava assim, por que você está mancando? Ele olhava, nada. O sapato está apertando e ontem não estava, só. Por quê? Já que meu pé inchou? E nunca contei para eles, né? Deixei para lá. Aí eles olharam no pé, mas meu sapato é esse aí, ó. Aí tira o meu sapato e vão trocar, ué. Isso vai ver que é o Luiz, o sem vergonha do Luiz. Pegava o colchão, enrolava, colchãozinho, a cama desse tá arrumadinho, enrolava o colchão e jogava na rua. Aí, pode falar, né? Qual é esse filho da puta que fez isso? Vai ver que é o Luiz, viu? Era divertido, né? Era bom. Eu aposentei em 83, 1983. Ó, eu arrependi de ter aposentado. Eu devia ter ficado mais, né?
porque é muito bom viajar, conhecer os colegas, viajar com os colegas, conhecer o trecho, né, todo. Sou ferroviário, trabalhei na rede aqui 30 anos e sou de 7 de novembro de 1930. Eu trabalhei dentro de máquina mais ou menos na faixa uns 30 anos, né? Quando eu mudei cá para São João, eu consegui arrumar serviço na tração, que a nossa profissão aqui é tração, tá? Foguista, maquinista, trabalhar de manobra, essas coisas é tração. Os primeiros trem que eu andei fazendo aqui foi trem da via permanente. Depois que nós fizemos o psicoteca, eu comecei a trabalhar só na escala de passageiros, sabe? Aí eu era um dos maquinistas que quando tinha turismo, filmagem da Rede Globo, sempre o diretor pedia para o escalador me deixar aqui com a locomotiva para me atender o pessoal das filmagens, sabe? Eu viajei com um trem lá ia para Antônio Carlos. E eu peguei uma prancha lá de Carcário, lá em Barroso. E essa prancha ela tinha descarrilhado lá, eles tinham colocado ela na linha com o trator. E pôs o truque fora do peão lá dela girar, sabe? Então, de Barroso até Severiano Rezende, o trem estava pesado, mas pesado mesmo, e eu puxando. Chegou lá em Severiano Rezende, eu notei que o truque estava fora do lugar. Eu larguei a prancha lá. E lá ia um fiscal no trem, fiscal de estação. Ele chegou lá em cima na primeira estação, lá em Ancapolide. Ele deu telegrama de mim, que a prancha ficou lá no desvio, farta de capacidade do maquinista. Porque a locomotiva conduzia 2 macacos e carçamento oficial para fazer o serviço. Eu fui e formei no processo, que de fato a locomotiva conduzia 2 macacos e carçamento, mas não tinha pessoal para fazer o serviço técnico. Que esse comunicante que comunicou de mim, simplesmente, para mim é desconhecido como um fiscal de material rodante. Simplesmente ele entende de aparelho de estação, mas material rodante eu não entendia. E a chefia chamou a atenção dele, viu? Não torço para time nenhum. E se eu fosse torcer, eu torceria para o Botafogo, porque eu trabalhei dentro de máquina de foguista há 18 anos. Se a máquina sem fogo, ela não andava de jeito nenhum. Você entendeu o que é? Aqui viajou comigo com a 68. Eu fui buscar um trem de cimento lá em Barroso. E foi o fiscal lá de Ribeirão Vermelho que estava acompanhando o trem. Aí ele, lá quando pegou as pranchas, os vagões de cimento lá, ele falou comigo assim, entre Prados e Tiradentes tem um top, uma subida, chama Jabuticabeira. Aí o fiscal falou comigo, falou, lá não precisa embalar 68 não, porque ela é pesada, ela tem capacidade de tirar o trem lá sem embalar. Eu falei, tá bom, o senhor é maquinista? Foi maquinista, chefe de depósito, fiscal, só toca o trem. Ele foi e veio tocando o trem, chegou lá ele amarrou as pitangas, recuou lá 3 vezes. A água do tendo acabou. Eu tive que cortar a composição lá no mato. Vim na caixa d'água da Esperança, abastecer o tendo de água e voltar. Chegou lá, engatei na composição, eu falei com ele, como é que o senhor vai tirar o trem? Ele falou, não, agora você toca. Eu falei, tá bom, agora para me tocar, vou recuar lá perto de Prados. Aí recuei lá perto de Prados, embalei o trem e saí as gatas lá devagarzinho lá na subida, lá devagarzinho mesmo, viu? Vai, para, não para. Ele falou, vocês é doido, viu? Não tem jeito com vocês não, viu?
E quando acaba, puf, um mole pecado. Nós vem aqui perto da Casa da Pedra aqui, tinha um cara, o cara bebeu. E lá tinha umas pedras, eu acho que ele foi atravessar, pular um mata-boa lá, ele caiu. E não aguentou levantar, esticou a perna em cima da linha, a máquina cortou a perna dele. Aí eu falei com o chefe, a hora que eu vi que a máquina dá o calor de noite, a explosão do óleo, clareia a coisa. Eu vi aquele rebuliço e ficou o regulador, o fiscal falou comigo, uai, você vai parar para quê? Eu falei, vou ver o que aconteceu lá atrás, não pode deixar não. Fui lá, o cara estava em grito lá, sabe, cortou o pé dele aqui assim, a canela aqui. E eu falei, ó, a máquina pegou, ela cortou a perna, nós temos que levar ele para São João. E o vagão todo fechado, não podia trazer ele dentro da máquina. Falei, vocês vão lá na Casa da Pedra, pede o rapaz, lá tem um Fusca, ele leva ele lá na Santa Casa. Aí eu peguei ele, pus ele no avental da máquina, recuei, chegou lá, o fiscal falou assim, eu não posso ver sangue. O foguista também falou comigo assim, eu não posso ver sangue. Falei, mas como é que é? Nós não podemos deixar o homem morrer não, hein? Aí eu arrochei a perna dele bem, era 1h da madrugada, eu estava entregando ele lá na Santa Casa e levei o pé também, viu? E o fiscal tocou o trem aqui na estação. Mas quando eu chego aqui no depósito, que eu pego o meu balaio aqui, que nós carregávamos um balainho, e o foguista vai embora, o foguista me viu com a cara suja de sangue, ele desmaiou, eu tive que botar ele nas costas daqui, levar ele na casa dele desmaiado. Tudo isso acontece com a gente, viu? Trabalhei em Divinópolis 1 ano e 2 meses, né, como lenheiro. Depois eu fiz um ofício, meu pai estava meio doente, como lenheiro não tinha para vir para São João, tinha como guarda-chave, aceitei, vim como guarda-chave. Depois de guarda-chave, o Geraldo Dinari me ofereceu troca, eu troquei com ele, a guarda-freio, né? De guarda-freio trabalhei uns 3 anos e pouco. Depois abri o concurso para chefe de trem, fiz o concurso, fui feliz, passei. E só de chefe de trem, 33 anos. 32 anos. Né? Trabalhei 42 anos, 7 meses, 23 dias. O trabalho é picotar as passagens, né? Registrar tudo direitinho. Não, trabalhei aqui em São João, Aureliano Mourão, Macaia, Pedra Negra, né? Como guarda-chave. De São João para Divinópolis, né? E ia substituir também em Belo Horizonte, ficava lá 1 mês, por 2 períodos. E tinha escala de 7 dias, né? Entrava em Cláudio, entrava em Tapicirica. Viajava mais, o trem com mais passageiro mesmo, lotado. Era sábado, domingo, né? Um dia santo, assim, Às vezes precisava de 2 chefes, às vezes 3 chefes de trem para dar conta do recado, né? Vinha diversos fiscais de fora para fiscalizar, né? 10, 12 carros, Trem das Águas também, saía lotado, chegava lotado. Quando tinha trem de passageiro também para baldear lá em Divinópolis, a gente tinha que dar telegrama
tantos passageiros para baldear. Hoje a gente vê essa reta de sem os trilhos, a gente sente. Ué. Eu trabalhava aqui na Casa da Pedra. Então, esse engenheiro que eu falei, Dr. Jorge, ele tinha um gerro que o meu pai trabalhava para ele aqui nas Águas Santas. No sítio dele aqui, uma chácara, tomava conta para ele lá. E ele tinha arrumado para um irmão meu, mais novo. Arrumou para ele, mas só que ele não sabia ler. Era um pouquinho na leitura, tinha pouca leitura. Como eu também, tem pouca leitura, só terceiro ano, né, de escola rural, mas dava para trabalhar. Ele foi e não arrumou para ele. Aí meu pai virou para ele, o Zé Caetano de Cavalo, morava aqui em São João. O meu pai falou para ele, não, pode deixar que eu fico satisfeito, a mesma coisa. Isso aí também foi importante, porque ele foi e falou comigo. Falou, então, amanhã cedinho você vai no escritório que é aqui. Trabalhava na via permanente, na conserva de linha. Entrei para a rede no ano de 1957. Comecei a fazer aquelas rondas na linha. Tinha os trens passageiros, saía daqui. Saía um 4 horas da manhã, o outro 7 horas da manhã. Então a gente tinha aquelas rondas para fazer, ficava na responsabilidade da gente. E entrei contratado para 3 meses. Aí, engenheiro que tinha aí, muito bravo, Dr. Jorge, falou com o feitor lá, falou para ele, ó, ele vai trabalhar aí 3 meses. Se não servir, fala comigo que eu mando embora. Depois fui continuando, dando continuidade. E durante esse serviço, e tive muita dificuldade nessas rondas, porque eu trabalhava na 313, perto de Ribeirão Vermelho, Alvo Botelho. Nessas rondas eu tive muito trabalho, fora de hora. Esse trem que saiu aí. Se eu tivesse que fazer a ronda daqui a Tiradentes, no caso, a responsabilidade de todo mundo que lá vai aí estava nas mãos. Eu tive coisas boas também, né? Quando a gente entrava de férias, entrava no trenzinho, vinha aqui para São João, para a casa da minha mãe, do meu pai, né? Tinha aquelas coisas boas. Eu gostava, a rede fornecia passe livre quando entrava de férias. Então quando a gente entrava no trenzinho, assim, que sentava na cadeira, eu gostava demais de ficar assim, do jeito que você está aí, né, para olhar a locomotiva lá na frente. Tinha os maquinistas que gostavam de apitar. Eu gostava daquele que apitava prolongado, depois dobrava. Ele afinava, começava meio grosso, depois ele afinava o apito, mas conservava. Porque hoje eles não sabem apitar muito, não. Primeiro sabia apitar os maquinistas. Mas hoje eles dão um rodeadozinho pronto e sai e vai embora. Eu achava bonito, ficava contente, falava, eu também participo do serviço da rede. Meu pai encomendava demais, falava, ó, se você ficar quietinho no serviço da rede aí, ó, vai te ajudar a criar a família. De fato aconteceu. Transferência para aqui, então aconteceu que eu gostava um pouco de uma moça e ia casar com ela. Então deu essa pneumonia dupla
e ela acabou morrendo. Eu fui pedir mesmo se gostei de ficar aqui, minha preferência não deu lugar aqui. Aqui eu me casei. Aqui eu me casei de família aqui. Aqui adquiri 5 filhos. 4 fez faculdade. Teve um que não quis fazer faculdade, mora aqui, eu moro com ele. Essas 70, 71, essas máquinas que a gente viajava mais com ela, né? 69, 68, então 68 só viajava para lá de Antônio Santos, que era uma máquina muito grande, muito pesada. Né? A vida era muito sofrida, que era carvão e lenha, então, em vez de fazer esses robôs assim na mão da gente, fazia aqueles robôs de sangue, a gente tirava só aquele sangue pisado. Eu gostava das máquinas 21, 22, essas eu gostava dela, né? Mas nunca sobrava para a gente, não era difícil. Viajava nela uma vez ou outra, só a Luiz Gonzaga para aprender a trabalhar comigo. A hora que chegar aqui, então eu vou falar para ele, lembrar ele até quando ele veio para aí, ele me prometeu, ele falou, ô Xará, você me ensinando a trabalhar, eu vou te dar um frango muito bom lá em casa aqui. Até hoje eu recebi esse frango. Fala com a minha vista você. Eu com o Zé Dinário era ajudante aí, quando eu ia lavar a cadeira e tudo. Então depois eu vim para a manobra e eu trabalhando de foguista. Trabalhando de foguista. Aí nós fizemos concurso, nós todos os dois fomos maquinistas. Eu fui a maquinista, apareceu como maquinista. E aí, quando foi em 44, eu já era maquinista. Maquinista já era foguista. Então viajei para os Cares. O Zé Dinário não era empregado, não. Então nós levamos eles lá para a guerra, levamos eles para Antônio Carlos, lá eles bandearam para Central. Aí quando eles estavam indo para a guerra? Quando eles estavam indo. Agora, quando eles voltaram, aí também fui para os Cares. Eu ainda não era maquinista, não. Fui para os Cares com a locomotiva 67. Aí fomos buscar eles em 45. Aí eles continuam trabalhando. Meu pai trabalhou até 72, né, que o pai trabalhou. Aí ele pediu lugar na rede, nós trabalhamos junto com eles. Lá no depósito, lavando cabelo, essas coisas me ajudando. Aqui na manobra ele trabalhou com camina. Em toda a repartição ele trabalhou, saiu como maquinista. Quando eu vim transferido para cá, eu tinha até esquecido essa parte, né? Ele estava de manobreiro aqui na São João, não foi? Foi. Na época eu vim transferido, que eu vim lá da linha do metro para cá, nessa época eu vim de... 73. 73, é. Eu vim de Belo Horizonte para cá. 74. Agora da Prata eu trabalhei também, aí depois nós viajamos. Foi até Garças de Minas. Nossa, tudo eu conheço. Você conhece tudo, né? Carlos Bernardo? É eu que eu trabalhei por lá de... Carlos Bernardo? Você conhece, né? Eu recebi o troféu com 46 anos. Tem um troféu lá, revista da Câmara. Então, na revista não marca o tempo que era, só marca o maquinista. Eu recebi a revista da Câmara, recebi o troféu, recebi camisa. Tinha um parente que trabalhava em Angicos, na subestação. Ele era casado com uma prima, cuja essa prima, o pai dela era trabalhador das obras aqui em São Paulo, era pedreiro. Aí o agente lá de Centro Oliveira, ele me convidou para a estação e falou assim,
você não quer praticar o serviço de estação? Aí eu fui. Aí eu vim de Angicos, não era empregado. Ele mandou uma cartinha, ele me deu uma cartinha apresentando aqui na estação de São João del Rei para o chefe da estação. Então eu cheguei aqui, apresentei ele para o chefe da estação, ele me chamou. Aí eu comecei a praticar o serviço de estação. Fui para o exército, já sabendo, cheguei lá no exército, eles arrumaram para mim até dar instrução para soldados do exército a respeito de teleco, posse, eu sabia. Daí a pouco, uns 3 meses que eu dei baixo, saiu o concurso aqui para a rede. E eu estava trabalhando de servente numa casa de um agente da estação, chamado Walter Cardoso. Ele chegou lá e falou assim, está saindo lá o telegrama lá para quem quer fazer o concurso. E inclusive lá já citava o seu nome lá. Eu não tinha dinheiro nem até por calçado para poder parar em Belo Horizonte para fazer o concurso. O concurso lá era demorado, ficava às vezes uma semana, cada dia fazia uma prova. Mas eu fui de sorte e Belo Horizonte me mandaram primeiramente lá para Tapiraí. Tapiraí é uma estação lá perto de Bambuí, era uma cidadezinha pequena. E de lá, provisoriamente, porque quando era empregado novo assim, eles tinham aquela preocupação de colocar uma estação de maior movimento para não complicar. Então, quando eles notaram que melhorazinha, né? Aí eles me transferiram lá para São Pedro. São Pedro já era uma estação, tinha um troncamentozinho que saía tanto para Uberaba quanto para o lado de Monte Carmelo. E daí de São Pedro me transferiram aqui para São João del Rei. Eu comecei a circular no trecho. Aureliano Mourão, Pedra Negra, Macaia, Bituruna. Esse era o trecho da linha do Sertão, Ibitutinga, Colufino. Aí depois passei a entrar na linha que ia para a linha do centro, que o centro é essa linha aqui, Barbacena. Tiradentes, Prados, Barroso, Campo Lídio, Antônio Carlos. Aí eu fiquei fixo na estação de Prados por mais ou menos uns 9 anos. De Prados vim para Tiradentes. Fiquei também mais ou menos na base aí no mesmo tempo. Começava aí com esse problema aí de extinção de ferrovia, daqui e dali. Aí me transferiram lá para Lavras. Trabalhei na estação de Engenheiro Berger. E de Engenheiro Berges aposentaram a turma aqui em São João del Rei. Aí mandaram eu urgente vir para São João del Rei para assumir a chefia da estação de São João. É onde eu fiquei aqui e é onde eu fiquei até quando eles resolveram aí acabar com a ferrovia aqui. Aí me mandaram outra vez para Lavras. De Lavras, tornei voltar para São João e de São João para Tiradentes. Daí a pouco voltei novamente para São João. Aí fiquei aqui como chefe de estação e é onde eu acabei me aposentando. O agente de estação era o representante direto da administração da ferrovia naquela localidade. Quer dizer que tudo que acontecia dentro da ferrovia tinha que estar por dentro. Era uma requisição de vagão, era um vagão que tinha que vir, era um problema de um acidente de trem, a formação de algum trem, a supressão de algum trem. Quer dizer que a gente tem que resolver aquilo. Alimentos que chegavam para São João del Rei, por exemplo, vinha de trem. Era latas de leite, ovos, aves, tudo o transporte era feito por ferrovia. Materiais para estabelecimentos bancários, filmes cinematográficos. Despachava muito aqui, era para Antônio Carlos. E o trecho de Água Santa também dava muito movimento de transporte de laticínios. Agora aqui de quilômetro 110 aqui, é entre aqui Bitutinga. Aqui tinha um transporte de minério também que despachava muito. Ia lá para aquele lado lá, inclusive Itaúna. Itaúna recebia muito minério que ia daqui para lá. Essa região nossa aqui é muito rica em calcário e minério manganês. Mas eles tiveram aquele negócio lá de construção de Brasília, eles passaram a desviar os vagões quase tudo lá para transporte de cimento, lá para construção de Brasília.
e começou a prejudicar o transporte aqui do trecho. O trabalho do agente também era de muita responsabilidade, porque não é igual a rodovia que carro cruza um caminho por aí. A ferrovia não, a ferrovia cruza, mas tem que ter uma estação de desvio. Quer dizer que o controle do licenciamento do trem tem que ter muita responsabilidade, né? Aqui nesse trecho aqui, aí circularam na base aí uns 20, 30 trens. Já lá naquele trecho lá que eu tive lá para Engenheiro Berg, lá, por exemplo, lá circulava trem lá. Durante o seu horário de trabalho lá, circulava mais de 20 trens. Agora, nas 24 horas, o trem de passageiro, por exemplo, ele tinha preferência sobre os outros trens todos, né? Passageiro e que conduzia animais. Fazer o que fizeram com a ferrovia foi um péssimo negócio que eles fizeram para o país. E a ferrovia, a gente sabe que a ferrovia não foi construída para dar lucro. Ela foi construída para alavancar o país, né? Para facilitar tudo dentro do país. Eu fui criado na beira dessa linha. Fui criado na beira dessa linha. Meu pai era ferroviário, então a gente foi criado na beira da linha, logo eu entrei para a ferroviária e por aí, ó, trabalhei meus 33 anos, aposentei com 28 anos e 8 meses, cada aposentado, né? Tem os problemas aí do serviço, que foi um problema meio castigado, porque o inspetor não era muita brincadeira, está aqui perto não. Ele apertava nas tarefas, tinha que acabar a tarefa, ele não acabava a tarefa, ele ficava de cara feia, largava a gente para trás, tudo. Esse não, os outros mais vizinhos. Ele era cozinheiro, nós estávamos alojados aqui na caixa d'água da Esperança. E toda a vida eu gostei de um gole, de cachaça. Bebi cachaça 50 anos. Não, agora, graças a Deus. Eu ia buscar para vocês, né? Buscar para de tarde, né? O gole. E chegava, tá lá trabalhando, tudo bacana, alegre, satisfeito, embora o serviço muito ruim, porque o serviço é ruim. O serviço é ruim, mas o companheiro era bom. Mas... O companheiro é ruim, mas o companheiro é muito bom. A gente já usava uns cachutinhos assim, pequenininhos, pequenos, que cabe aí o caldeirão de comida, a garrafa de café, a merenda, a caniquinha e o fumo de rolo, gostava de fumar o fumo de rolo, a paia, canivete, porque a ronda, aquelas rondas não dava tempo não. Acordar e sair correndo, voltar. Então a esposa que ficava incumbida de ajeitar aquilo ali, porque conforme o lado que ia rondar, o feitor punha os trabalhadores no trole e ia embora e a gente esperava no serviço. É igual ali no girador que tira essas máquinas de dentro da retunda, a linha que eu fiz saindo para lá não dava certo com a metro de jeito nenhum, com o girador. Tem ficado desencontrado. A curva, igual tem ali, ó. A gente pregava ela em 77, para favorecer a passagem da máquina. Mas no caso de um concurso, a gente pusesse a bitola dela 77, está errado. A bitola dela é 75. Eu fui conferir justamente por isso. Quem pregou o trilho do girador, da metro, pegou com 1,1 m. E eu fiz a linha para lá com 1 metro. A gente dava diferença de 1 centímetro. Eu quando entro aqui no pátio, que eu vejo esses vagões, tudo aí, não sei quem está vendo aí, uns está conservado, outros estão no abandono. É
Agora desmancharam tanto vagões bonitos, tanto de carregar os fogos, esses cavalos, que era demais, carregar carreta, transporte de cavaleiro, a boiada e o boiadeiro, era coisa muito linda. A gente fica nessa tristeza aí agora, vê a maquininha tudo estragada ali. Olha lá no depósito, está catando de máquina parada ali. Você sabe o que eu tenho mais tristeza? É a destruição da linha. Que a linha seria uma esperança. Se tivesse acabado com a linha, nós tínhamos a esperança de voltar outra vez. Sempre na esperança, porque se a oficina ficasse funcionando, máquina, vagões, essas coisas, tinha conserto. Então, não destruir a linha, arrancar pontes, prontidão, essas coisas, aí dá um parecer que não volta mais. 15 horas, reuniu todo mundo nesse parque aqui. Você lembra disso? Não. As 3 máquinas, uma máquina ali, outra no meio, outra de lá. E eles choravam na corda. Aqui foi a mesma coisa. Matar, gente. Você devia. Desespero que nós passamos. Quando nós vimos a despedida. Tá bom. Ficou aí, ó. Esse trenzinho daqui até Tiradentes. Ficou isso aí. Eu comecei nessa profissão com a idade de 15 anos de idade, numa estrada de ferro chamada Bahia e Minas. Uma estrada de ferro federal, diretamente da nação, não tinha nada a ver com... Na época não existia a rede. Então eu cheguei para São João del Rei em 66. Trabalhei 17 anos aqui, saí em 84. E para mim era a maior satisfação que eu, quando eu estava aprendendo, aprendi com gosto mesmo, que acho que eu nasci para isso mesmo, porque você ficar 15 anos de idade, numa estrada de ferro, até se aposentar, sem ter outro tipo de serviço, não é brincadeira. Eu uma confiança, se eu falasse, tem que fazer isso, ninguém tirava. Os maquinistas que passou por aqui, com Mijarola, Varão e outros, o serviço de uma locomotiva deles, eles dá preferência, pedir o chefe que eu tinha que fazer o serviço para eles. Então, para mim, aquilo era uma honra para mim. Essas máquinas todas que passou, que teve aqui nessa oficina, todas elas, igual essa aqui mesmo, está parada aqui, ó. Esse cilindro, sabe o cilindro? Eu fui tornear esse cilindro todinho nessa locomotiva, botando 0 km de cilindro. Tá? Porque, pelos anos que ela funcionou, já estava muito gasto dentro. A maioria do pessoal que trabalha em socorro, eu falava mesmo, a maioria do povo era meio enrolado, né? Eu queria fazer o serviço e voltar logo para casa. Porque eu gostava de uma farrazinha, dançar, eu não queria ficar lá no mato. Eu queria chegar lá e, então, se uma turma não gostava, nem que eu ia. O baiano vai, agora mesmo está de volta. Então, caiu um trem aqui no caminho. Eu estava de plantão à noite. Aí, doutor Antônio, não é baiano, você caiu um trem ali, você vai lá. Chama uns meninos aí. Aí eu cheguei e chamei, foi o Zé Roberto e o Léo, irmão do Pelé. E o Chico Marques. Aí o Chico Marques foi no carro da cozinha fazer um café para nós. E o Todinho, que era fiscal, que vinha nesse trem, já tinha lá do olhado, o vagão está lá no barranco lá. Eu falei, vai ficar a noite toda aqui. Fui lá para o carro dormir, né? Aí eu cheguei lá, joguei a ferramenta com os meninos, pá. Ah, como é que não vamos fazer? Eu falei, um minutinho você está na linha. Você é doido, o bicho enfiado no barranco. Eu falei, o que é isso? Eu falei, não vamos botar macaco aqui. Eu vou só levantar lá e eu vou fazer uma esteira de toco aqui, vou botar uma chapa aqui e vou empurrar com um macaco pequenininho que nós temos ela vai lá na linha. Não deu outra. Tem máquina aí que
que ainda funciona hoje aí, porque ainda foi reparada por mim ainda. A 68, essa 68, se botar no estaleiro, tirar tudo, roda. Tem vezes de eu reparar uma máquina aqui, dessa aqui, com uma pessoa só, e talvez, já aconteceu de eu ficar sozinho para reparar uma locomotiva, quando tinha uma coisa pesada que eu não podia, você passava, eu chamava você para me dar uma mão para carregar aquilo, mas você não pertencia à minha área. Eu pedia favor, ô fulano, me ajuda uma mãozinha aqui, você vinha me ajudar. Tanto que uma vez chegou um engenheiro aqui, ele descobriu que eu estava trabalhando sozinho, e na mesma hora ele falou, não, eu quero um homem junto dele. Essa 21 que tem aí, uma 21 que tem aí, essa 21 já teve na sucata, de sambar na manobra, ter que acabar tudo, jogar lá no mato. Eu botei ela 0 km, fazer trem passageiro aqui na hora. Eu nunca saí de uniforme. Sempre eu saí com minha roupa já mudada, meu banho, assim que era. Assim, então tinha minhas farrainhas na saída, tomar minha cervejinha com a turma, comer um tira-gosto. Então isso dá saudade mesmo. Tanto que eu tinha tanta saudade, que eu não venho aqui dentro, ficar à toa aí andando, igual muitos vinham aqui, mas eu não venho. Na beira do portão lá, dentro do carro lá, você chegava de noite, eu estava fazendo plantão à noite, a bichinha estava dormindo lá dentro do carro, lá me esperando eu sair. Eu não podia sair no portão 3 horas da tarde para fazer alguma coisa, ir no banco, coisa. A turma falou, ih, olha, já vai atrás das mulheres. Apito sanfonado. Locomotivo do Nhonhô, né? Morava aqui na rua, Paulo Freitas.